Olá, este é o Visão CI, um canal dedicado a falar sobre as nuances e os temas relacionados à comunicação. E hoje temos um episódio especial, que é o Visão CI Entrevista. E conosco, em primeira mão, temos Carolina Cook. Carolina Cook é historiadora, formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Sociopsicologia pela Fundação Escola de São Paulo. Hoje, Carol, porque eu já tenho um pouquinho de intimidade, é especialista em memória institucional e empresarial e está à frente da Raiz Projetos e Pesquisa de História, uma agência especializada em organização de acervos, pesquisas sócio-históricas e memória institucional. Conosco, sempre presente, temos também o professor Manuel Machado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, e o tema... A gente parte de um princípio aqui que é o tema naming. Vocês vão perceber que ao longo da nossa conversa aqui nós vamos caminhar por diversas nuances, e se você é interessado no assunto, fique aqui com a gente conversa vai ser bem interessante. Bom, Carol, partindo da ideia primeiro do artigo que a gente utilizou, que está lá no OCI, para embasar a nossa conversa. Explica para nós, por favor, o que é naming? Olá, gente, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Naming é uma palavra inglesa que significa nomear, né? No branding, na comunicação, o naming é um processo de desenvolvimento e criação de nomes. E aí, nomes para marcas de produtos e serviços, marcas de projetos, de eventos, de campanha e até de empresas e instituições também, né? O naming é uma das partes mais estratégicas da construção de uma marca, porque o nome, ele posiciona, né, aquela marca no mercado e diferencia ela das outras, né? Então, é bem estratégico mesmo quando a gente pensa no nome de qualquer coisa, né? O nome, ele também manifesta a cultura de uma marca e acaba se transformando de alguma forma na identidade dela. Então, o grande desafio do naming, na minha opinião, é encontrar uma palavra que expresse o que a marca é, né? Tornando ela única, vinculando ela a um sentido mais essencial do que ela é e do que ela quer ser. Bom, eu vou fazer um comentário aqui, Carol Cook. Muito prazer em recebê-la aqui conosco. Aqui na Rádio TV Mega Brasil, aqui no Visão ACI. No nosso estudo, né, que acabou resultando na auditoria funcional da comunicação organizacional, a gente tem a identidade corporativa antes de branding. E às vezes é difícil a gente explicar que são coisas separadas. Mas elas vêm no tempo, uma depois da outra. O name vem primeiro. Uhum. Você vai pensar primeiro na sua pessoa jurídica, na sua personalidade jurídica, a partir dos sócios, né? Às vezes você tem lá Manuel e Joaquim, né? Então vai dar um major da padaria. E acontece isso muito. Ou as iniciais. Tem muitas histórias interessantes sobre naming, né? E a grande dificuldade hoje é encontrar um nome que não tenha sido patenteado. Existem empresas que se dedicam a essa pesquisa, inclusive a questão de encontrar um nome que não seja ofensivo, uma palavra inventada que pode já existir em algum idioma, né? E as empresas hoje são transnacionais. É um super desafio. E o teu artigo, que está no portal, ele entrou por essa questão do naming e foi magnífico. Eu estou até olhando aqui agora o portal para dar para as pessoas a data exata desse artigo, porque é dos mais importantes, é o dia 2 de outubro de 2023. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho mais nas questões que você abordou ali. Eu suspeita para falar, mas eu acho que é muito importante a gente começar com uma pesquisa, né? Claro que essa pesquisa também vem com um brainstorming dos sócios, das pessoas que estão participando daquele processo, é muito legal a gente ter uma ideia, mas sim, a gente tem vários desafios, né, na escolha de um nome. Você falou alguns, né? A gente tem que ver se o nome ele não está já registrado por outra empresa, a gente tem que fazer uma pesquisa sobre aquele contexto onde aquele nome vai ser usado para entender todas as simbologias que ele afeta,
tudo que ele ressoa, como ele ressoa nas pessoas, a parte da memória afetiva, o que isso aciona de gatilhos em cada um dos públicos. Você falou uma outra questão interessante, que é sobre essas empresas serem internacionais, né? Aqui, uma palavra pode significar uma coisa, em outro lugar ela pode significar outra. Então, quais os lugares que a gente tem a pretensão de atuar e o que isso representa, né? Existem nomes que são muito complicados. Tem um nome, por exemplo, de uma cerveja que usa o nome de um deus hindu. Então, o quanto isso, dentro de numa bebida alcoólica, né? Então, o quanto isso é ou não é ofensivo, isso vai dar certo ou não dá certo. Então, todas essas nuances de cultura e de contexto são super importantes, né? Eu, assim, acho que é super importante a gente começar com uma pesquisa sócio-histórica mesmo, sobre qual é aquele público que a gente vai atingir, a que se pretende, qual é a trajetória da própria marca, né, qual é a trajetória da própria empresa, qual é a trajetória daqueles sócios, qual é a história de vida deles, tudo isso para a gente destacar palavras-chave de relevância, depois fazer toda essa pesquisa de registro e toda essa pesquisa das culturas onde a gente vai circular, né, os territórios onde aquela marca vai atuar, para a gente fechar um naming embasado, né? Em informação mesmo, né? Dados e informação. Acho que é isso bem importante para começar a conversa. Então, comecem com pesquisa. Bom, vou aproveitar aqui, pedir para quem está nos assistindo segurar um pouquinho. Voltamos já. Guarde comercial. A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Voltamos para o segundo bloco do Visão OCI, episódio especial que entrevista hoje conosco Carolina Cook. E, Carol, tem uma pergunta aqui que mexe muito comigo, que tem a ver com cultura e com memória. Explica para a gente qual é essa relação entre naming e a memória institucional. Como que uma empresa pode se apoderar ali desses dois elementos para poder fazer uma criação assertiva? Boa pergunta. A memória organizacional, ela pode ajudar bastante nos projetos de name, né? E aí você me pergunta como. Bom, com uma pesquisa sócio-histórica, por exemplo, a gente pode fazer um mapeamento das trajetórias e dos territórios onde a marca pretende atuar, como a gente falou no bloco passado, né? Eu já desenvolvi estudos sobre masculinidade no Brasil, sobre o viajante, sobre seguros de vida no mundo, no Brasil, profissão de advogado, vários tipos de pesquisa sócio-histórica, né, com vários temas diferentes. E todos desses estudos saíam palavras que poderiam dar origem a um novo nome de um produto, de uma marca, de um escritório. Então, esse é um dos jeitos que a memória organizacional pode ajudar. Um outro jeito é que nos projetos de naming, a organização e o estudo da história do próprio projeto da marca que está sendo criada
ajuda muito a gente a pensar em palavras também, né? Então, estar atento e zelar pela história da trajetória da construção daquela coisa nova que está nascendo, faz com que a gente também possa criar nomes bem mais fiéis à identidade da marca em questão, né? Um outro uso ainda da memória organizacional é o cuidado com a própria história do naming em si, que muitas vezes acaba caindo no esquecimento e não é levado para o público geral, né? E isso deixa para trás um grande potencial de engajamento, na minha opinião. Um exemplo disso é o nome da Nestlé, né? Que em alemão, Nestlé significa pequeno ninho. E esse nome ele vem do fundador da empresa, que era o Henri Nestlé, que foi quem criou a farinha láctea. Quando o Henri Nestlé vendeu a empresa, ele tinha 2 condições para essa venda, né? Uma, que o nome não mudasse nunca, e o outro, que a logomarca, que é um ninho com os passarinhos, também não mudasse, né? A logomarca, ela era inspirada no brasão da família dele. E o pequeno ninho representa justamente o acolhimento, o aconchego, o afeto. E isso diz muito sobre a missão, os valores e o propósito da empresa até hoje, né? Então, com a memória empresarial, a gente não deixa essa história para trás, né? A gente vai levando isso para o público sempre que houver uma oportunidade. Então, assim, a memória também são esses 3 usos que eu acho que são bem fundamentais da memória organizacional para o naming. Né? Eu acho que a memória institucional ela tem esse potencial de embasar a criação dos nomes, né? Ela legitima a escolha de um nome. Né? Quando os recursos da memória empresarial eles são usados como parte do processo criativo de desenvolvimento de uma marca, a gente cria nomes com bagagem histórica, que carregam um legado ao qual aquela marca quer pertencer e o legado que ela quer perpetuar. E isso é muito importante, é muito legítimo, isso torna aquele name, aquela marca, aquele branding sólido, né? Então, acho que é assim que a gente da memória organizacional pode colaborar com o naming. Isso é muito importante. A gente vai querer te ouvir também falar um pouco sobre o teu negócio. Essa questão para a comunicação institucional é fundamental, porque a comunicação institucional é aquela fala sobre si. O que a organização diz sobre si? Não para vender. Não é mercadológico, não é uma venda. Ela está falando institucionalmente. Há uma dificuldade de compreensão desse discurso. Tem sido, inclusive, menosprezado nos cursos da própria comunicação, a disciplina institucional. E você, com o teu trabalho, você traz com outra bagagem, a bagagem da história, do campo da história, a importância desse discurso sobre si e de como ele faz sentido e como ele suporta um nome, uma marca. Com certeza. Eu acho que é fundamental que os negócios e as instituições, as empresas, as fundações, as escolas, os clubes olhem para a sua história para ter identidade. Quem somos nós, né? E aonde a gente quer chegar? Como é que a gente atua no presente, sendo fiel à nossa identidade e à nossa trajetória, ou até para fazer grandes rupturas, mas assim, qual que é o embasamento que a gente tem? Qual é a solidez que a gente tem? Qual é o chão firme? Qual é o nosso propósito, né? Eu acho que isso vem muito da história. Eu acho que organizar os registros, organizar a nossa memória, ela ajuda muito a gente a ter chão firme para pisar, para dar os próximos passos, para encarar os desafios do presente, sem se perder, né, na sua essência. Eu acho que isso isso dá sustentabilidade para um negócio, isso dá sustentabilidade para uma marca, isso dá sustentabilidade para uma ação social, né? Eu acho que é bem importante, que eu super suspeita para falar, mas acho super importante e relevante, e acho que a memória organizacional tem muito a contribuir para todos os tipos de instituição, todos os tipos de organização. E é muito interessante, porque a minha praia é cultura organizacional. E quando você fala que a memória, ela traz pertencimento e ela te traz para o cerne, faz todo sentido. A cultura é a mesma coisa. Se a gente não tem pertencimento das pessoas, não é cultura. É cultura washing, né? Greenwashing, enfim. É os washings que a gente tem aí na terminologia. E não faz sentido ter uma memória institucional se não tem participação das pessoas. Porque senão é uma história oca, né? Eu não sei se tem um termo para isso, mas para mim é uma história oca, é a mesma coisa que acontece com a cultura. Não tem como a gente construir isso sem ter esse pertencimento,
E não tem como construir se não tem uma base sólida, né? Até a gente remete ao nome da sua agência. Se não tem uma raiz bem fincada, se não tem uma essência ali robusta, é história fraca, é cultura fraca, é enfraquecido, não é fraco, é história e cultura enfraquecidas, porque a gente não tem aquela ligação forte com a essência. Então, quando você fala dessa questão de ter essa solidez e de ter essa história que tem, de fato, uma reverberação dentro da empresa, faz todo sentido, que, inclusive, é manter a história viva, né? É manter essa memória viva sendo utilizada e sendo reconstruída, né? Porque eu imagino, eu não sei se está certo, mas meu pensamento visual sobre isso é um muro de tijolos, né? E aí, a cada momento, a gente vai pondo um tijolinho, reboca, põe outro tijolo, né? Que são os eventos, os acontecimentos da organização. Se não tem essa base sólida, uma hora cai, uma hora quebra, né? Não faz sentido, né? Carol, você falou muito maravilhosamente bem sobre isso e fico feliz que isso tenha reverberado dessa forma em você e que você da cultura organizacional está falando com memória institucional. É isso, a gente anda junto, né? Quando você fala de história oca, acho super válido. A memória é feita por... A história das instituições é feita por pessoas, né? São as pessoas que estão ali. Então, quando a gente cuida da memória organizacional e da memória empresarial, a gente está falando de cuidar da documentação histórica, dos registros, né? Então, dos filmes, das fotografias, dos textuais, dos tridimensionais, mas a gente está falando das memórias que ficam dentro das pessoas também, a gente está falando de história oral, né? Então são esses dois recursos, essas duas ferramentas que fazem a história não ser uma história oca, né? Ser uma história que faça sentido, que gere pertencimento, e que seja essa história viva, né? História, memória empresarial, institucional, ela não é um bibelô de vovó, né? Não é ficar guardando as coisas ali. A gente está falando, guardar é dar a ver, é mostrar, é usar a história, né? As narrativas são construídas, reconstruídas, a gente olha para os documentos do passado com questões do presente, a gente questiona os documentos com outro olhar a cada momento, a cada desafio, a cada novo tema que é colocado para nós, né? E a gente descobre outras coisas, a gente reconstrói as narrativas, então tudo é isso mesmo, é uma história viva, é uma memória viva, é uma memória das pessoas, né? E as pessoas têm questões novas a cada momento. Então é isso aí, perfeito. Bom, o diretor aqui já me disse que o bloco tem que fechar. Vamos partir para o intervalo e o terceiro bloco já já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites, sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro,
é crime. Amar é libertar. Chegamos ao terceiro bloco do Visão OCI, edição especial, entrevista com Carolina Cook. Estamos falando sobre naming e aqui no tema também entrou uma questão muito importante que é a memória organizacional. Agora, Carol, tem uma pergunta que vem rodeando aqui, eu e o professor Marcondes desde o início do convite. Por que do nome da sua agência? Explica para a gente um pouquinho, inclusive falando dessa abordagem da memória que representa o nome da sua empresa. E será que tem a ver com essa figura aí atrás de você? Eu vou contar tudo para vocês. Bom, quando eu criei o nome da Raiz, né, da empresa, claro que uma das coisas mais importantes para mim, quando eu criei a empresa, na verdade, né, era pensar no nome. Aí eu revisitei a minha trajetória profissional, pesquisei e fui até as origens mais remotas da minha vontade de estudar história. Então, assim, fui pensando, cara, como que foi esses primeiros contatos com a história e com a memória e tudo mais. Eu sou historiadora, tá? Como você me apresentou ali no começo, só para relembrar. Nisso eu cheguei nas minhas raízes, justamente, né? Nas minhas avós, nos meus ancestrais, e eu lembrei de uns trabalhos escolares que eu fazia na escola, contando da história da minha avó materna, que é chinesa, que nasceu na China, e com certeza isso teve um peso muito grande para mim, na minha escolha profissional, porque eu revisitava as fotos delas, os documentos dela, os baús dela, os objetos que ela trouxe e tudo mais. Então, depois eu pensei na essência da minha empresa, né, na natureza dela. E aí eu percebi que estava muito claro que a natureza da minha empresa eram as raízes. Então, eu juntei a natureza, que é a essência, com as raízes. E a raiz, no fim das contas, ela é o meu manifesto, né? Ela é a essência da minha trajetória profissional e da minha empresa. Eu tenho, inclusive, um manifesto mesmo da raiz. E eu vou até falar para vocês como é que é raiz fixa, aprofunda, estrutura e situa. Raiz é o começo e é o fundamento. É a origem, a causa e a razão. Raiz também conecta, linka, vincula. Raiz, além de tudo, absorve os nutrientes da terra. E é muito isso que eu penso quando eu penso em memória, quando eu penso em história, né? É essa função da raiz, é isso que a Raiz Projetos e Pesquisas de História se pretende ser, né? É uma coisa que fixa, que aprofunda, que também estrutura, que é o começo, que é o fundamento, que é a origem, mas que também conecta, linka e absorve nutrientes. É isso que é a história, né? Para mim. E aí, essa logomarca da raiz que veio posterior ao naming, né? Ela é uma raiz de flor de lótus, ela é o carimbo, é como se fosse o carimbo da raiz de flor de lótus, né, que é uma flor muito comum e muito presente na cultura chinesa. Então é isso que quer dizer. Isso é um corte. É o corte, é o carimbo, olha lá. Que bacana, hein? Bom, acho que esse programa, primeiro que chama a atenção para a tua coluna no Observatório, tem histórias fantásticas sobre projetos reais que a Raiz executou para várias organizações de vários tipos. Você está contando aí a história, eu acho que isso vai inspirar pessoas, porque mais do que falar em naming e em branding, você está dando exemplo real, né, você está dando um depoimento real sobre o teu negócio, o nome dele, a origem e como é que essa marca aparece e ela te descreve e se confunde com você mesma, não é? Você não é sozinha. Você tem sua sociedade? Eu não tenho a sociedade, mas eu tenho equipe e todo mundo muito imbuído dessa vibe. Tá todo mundo dentro do espírito. Então, encorajar as pessoas a procurarem os seus conteúdos no Observatório e você continuar publicando conosco, é uma honra, e vontade de fazer coisas junto, porque o Observatório ele quer preservar a memória de pessoas importantes
na comunicação. Eu queria te ouvir sobre uma coisa que a gente falou fora do ar, e é aquela frase feita de que o brasileiro tem memória curta. Será que isso precisa ser uma sentença? Então, a gente conversou fora do ar mesmo sobre isso. Eu acho que eu sou muito curiosa sobre essa questão de como a memória ela funciona assim para as pessoas em determinados contextos e tudo mais. E uma sacada que eu tive é que, tudo bem, memória curta do brasileiro e tudo mais, mas depende, né? Não necessariamente. Quais são as estratégias de gatilho para a gente acionar as memórias? Eu acho que uma coisa que é bem forte dentro da minha prática e do que eu venho observando ao longo desses anos todos de trabalho é que a memória afetiva, por exemplo, é uma memória que serve de gatilho para a gente puxar um monte de coisas, né? Então, quando a gente pega no afeto, né, como aquilo afetou individualmente, particularmente, especialmente as pessoas, porque é isso, a gente está falando de pessoas, a gente consegue sensibilizar, a gente consegue jogar ela num outro universo, a gente consegue mostrar que um documento histórico não precisa ser um pergaminho, né, amarelado, velho, que tudo que ajuda a gente, que é um registro daquele acontecimento, daquele contexto, é um documento histórico. Então, como a gente consegue falar isso inserido no cotidiano de afetos do brasileiro, né? Eu acho que quando a gente fala dessa forma, a gente consegue acionar lugares e jogar para uma linha de raciocínio e que daí vira uma ferramenta estratégica de gestão da vida dele, dos negócios, da política, da sociedade. Eu acho que a memória afetiva é um dos caminhos, né? Eu acho que a gente pode ir por esse caminho para acionar muitas outras. A história do cotidiano também é uma história que é muito mais palatável do que a gente começar a contar. Era uma vez, em 1800 e tanto. Então, quando a gente começa do pequeno, do que tem em cima da mesa, do que ele consome na cozinha dele, começa a contar aquela história, e aí vai chegando no macro, a gente consegue alcançar as pessoas melhor. Isso é um dos papéis da raiz, né? Essa conexão, como que a gente conecta aquele conhecimento mais duro com a vida das pessoas, né? Como a gente torna mais pop um conhecimento acadêmico, como a gente traz a metodologia, a técnica da academia para a rotina das instituições, sem ser chato, sem ser boring, mas sem abrir mão também do rigor acadêmico. Acho que esse é um dos papéis. Então, a memória do brasileiro, como é que é mesmo a frase? O brasileiro tem memória curta. O brasileiro tem memória curta. Mas não, vamos lá, vamos batalhar para que não seja. Vamos contradizer a máxima. A frase feita. Isso. Acho ótimo isso. Vamos nos unir contra isso. Isso daí eu não gosto nem de falar, eu não sei nem falar. Gostei. A conversa está muito boa, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Eu acho que aqui tem um consenso de que se deixasse a gente ficaria 2 horas e ainda teria tema para a gente continuar outras mais 2 horas. A gente tem que encerrar. Carol, agradeço muito pela oportunidade de conversar com você. Foi um aprendizado. Eu falo que eu sou muito feliz de estar nessa posição aqui, porque eu aprendo muito com esses conteúdos e com essas entrevistas. Então, muito obrigada. Professor Marcondes, como sempre, muito obrigada. Para você que nos assiste, obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente, muito obrigada. Carol Cook, me dá o seu Instagram aí. @Raiz Pesquisas. Isso, pesquisa sócio-histórica. Vamos aprender com a Carol Cook no portal do Observatório e no endereço dela. Até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada pela oportunidade, viu? E nos vemos na próxima. Até breve.